Preview. Preview. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E a nossa aula de hoje é de língua portuguesa, tá bom? E a tia Delmária, e juntamente com vocês, irá dar continuidade, tá bom? À nossa unidade 5, Histórias que Ensinam. E hoje nós iremos continuar, tá? Lá nas páginas 9 e 10 e 11, tá bom? Então, das páginas 9 às páginas 11, ok? Vamos lá? Aqui na página 9, nós iremos começar a falar sobre a estrutura das fábulas. A gente já leu algumas fábulas, já conversou, né? Já meditamos, já falamos sobre a moral da história, né? Já comentamos, inclusive na nossa aula online. E hoje a gente vai ver aqui a estrutura das fábulas, tá? A fábula, tá bom? Ela é um gênero textual, ou seja, ela é um texto, tá? Um tipo de texto, tá? No qual há narração de um acontecimento, ou seja, nesse texto vai ser contada uma história, tá bom? Um acontecimento. Que essa história, esse acontecimento, ele pode ser real ou imaginário. Pode ser de acordo com a imaginação do autor ou pode ter acontecido de verdade. Geralmente as fábulas apresentam a estrutura a seguir. Primeiro, na fábula vem uma apresentação. Na primeira parte é onde tem a apresentação dos personagens, tá bom? Onde a gente vai saber o que vai acontecer nessa história. Eles vão vir dizendo pra gente o começo da história, como é que vai ser, onde vai acontecer, qual é o lugar, tá bom? Como é que essa história vai se dar, tá? E aí, no começo, na apresentação, a gente sabe sobre o que vai falar a fábula, né? Justamente pra gente já começar sabendo, essa fábula é sobre a história, por exemplo, essa fábula é sobre a história de uma raposa que queria comer algumas uvas, tá? Aí depois da apresentação vem o conflito. O que é conflito? O conflito é aquele momento em que acontece alguma coisa, né? Que há uma mudança na fábula. Isso é que é conflito. Nesse momento é que vai ser o conflito. O momento onde acontece o ápice, o que realmente tem o problema, o que chama mais atenção. Tá? A parte principal uma das partes principais da fábula, tá? Esse aqui é o conflito, quando acontece alguma coisa. E o clímax é o ponto máximo da história, ou seja, aconteceu alguma coisa e essa coisa levou ao quê, tá bom? O que foi que desencadeou, o que foi que aconteceu com os personagens, onde eles estão, por que eles estão assim, o que foi que aconteceu com eles. Esse é o clímax da história, é o máximo, é o ponto máximo da história, do acontecimento, tá? E o desfecho é aquela parte onde tudo é resolvido, é o final, onde a gente sabe o que aconteceu, como foi resolvido, como terminou, tá? O encaminhamento para o final. Então aí nós podemos dizer que o desfecho é praticamente o final, é como que foi resolvido o problema da fábula, o que aconteceu. Por exemplo, a gente leu a fábula do rato do campo e o rato da cidade, não lemos?
Pois é, o que aconteceu com o rato? O que seria a apresentação? A apresentação é quando fala que um rato mora na cidade e um outro rato mora no campo. Aí já apresentou quem são os personagens, que são os ratos, já disse onde eles onde a história vai se dar, se apresentar, né? Aí depois o conflito foi o quê? Quando o rato do campo foi para a cidade. Aí ele foi o quê? Foi para lá, para onde o rato da cidade vivia, encheu a pança e o gato correu atrás deles. O ponto principal, máximo, foi quando o quê? Foi quando o rato do campo percebeu, né, que estava em apuros e percebeu que ele quase morria, né? Quase morreu, que não valia a pena estar com a barriguinha bem cheinha, mas passando por momentos difíceis, de apuros. E o desfecho, que foi que aconteceu? Ele voltou para o campo e disse o quê? Que não valia a pena viver daquele jeito tão bem, né? Não valia a pena e passar por todo aquele apuro. Não valia a pena. Então, essa foi a parte do desfecho dessa nossa parábola. Ou melhor, dessa nossa fábula. E aí, essas são mais partes de uma fábula, tá? A apresentação, logo no começo, o conflito, o clímax e o desfecho, né? Sem esquecer do título, que tem que ter um título, né? Antes da apresentação já começa com o título. E também não esquecer que no final de cada fábula nós temos a moral da história, faz parte do desfecho. Moral da história é aquela parte que vem o ensinamento, né? Porque uma das características também das fábulas é ter a moral da história. O que é a moral da história? É o ensinamento. É aquilo que a gente vai aprender com aquela história que está sendo contada, ok? Então, essas são as partes de uma fábula. É a estrutura de uma fábula, tá bom? Aí nós temos um jogo rápido para você completar as frases a seguir de acordo com o que você aprendeu. Tá bom? E você vai ler letra A, letra B, letra C, letra D e responder, completar aí os espaços que estão, as palavras que estão faltando. E logo aqui embaixo nós temos um link com a história. Como nós vimos, relatos tratam Esopo como um escritor de fábulas e contador de histórias grego que viveu por volta do século 6 a.C. A ele é atribuído uma série de fábulas popularmente conhecida como Fábulas de Esopo. A existência de Esopo é motivo de polêmica e acredita-se na possibilidade em que a obra dele seja, na verdade, uma reunião de fábulas populares da antiga Grécia. Quando se fala em Grécia Antiga, trata-se de um conjunto de cidades que compartilhavam a mesma língua, os mesmos costumes, algumas leis. Entretanto, muitas dessas cidades eram até inimigas entre si, tá? Como Atenas e Esparta. Então aqui vem falando um pouco de Esopo, né? Que a maioria das fábulas antigas, o tempo da Grécia Antiga, eram atribuídas como dele, são atribuídas como dele, mas que alguns falam, né, que essas fábulas elas foram contadas pelo povo e foram reunidas e ditas como dele, né? Mas o que a gente precisa saber é que ele foi um grego, né, que viveu lá na Grécia Antiga, nos anos 6 a.C., muito antigo, tá? E que tem várias fábulas que ele é tido como autor, tá bom? Passando aqui para a nossa página 10, nós temos a separação de sílabas, onde nós temos também mais uma fábula. Essa fábula aqui é a Raposa e as Uvas, só que é uma versão
de Milor Fernandes. Ou seja, lembra que a gente já estudou o que significa a palavra versão? Versão é um outro jeito de contar ou contado por outra pessoa, tá bom? Contado de um outro jeito, é a mesma história contada de um outro jeito, tá bom? Então aqui a gente vai ler agora A Raposa e as Uvas, contado por Milor Fernandes, um outro autor. De repente, a raposa, esfomeada e gulosa, fome de 4 dias e gula de todos os tempos, saiu do arreal do deserto e caiu na sombra deliciosa do parreiral que descia por um precipício e perdeu de vista. Olhou e viu, além de tudo, à altura de um salto, cachos de uva maravilhosos, uvas grandes, tentadoras. Armou o salto, retesou o corpo, saltou, o focinho passou a um palmo das uvas. Ou seja, aqui, gente, já é um outro escritor contando a mesma fábula da raposa e das uvas. Só que ele conta de um outro jeito, uma versão, do jeito dele, com as palavras dele, tá bom? Isso é que é versão, tá certo? E aí, com essa fábula, a gente vai, lendo esta fábula, a gente vai passar aqui um pouco mais para baixo e vai aqui na página 11 e vai observar que nós temos o que aqui? Opa, saiu da página. Tia, volta aqui. Página 11. Vamos lá. Saiu um pouco da página, voltando aqui, chegamos. Então, página 11, ok? Então, aqui a gente pede para que a gente observe que 5 palavras do texto estão... Pede que nós observemos 5 palavras do texto que estão escritas com sílabas separadas em 2 linhas. Por que você acha que isso acontece em um texto? Vamos ver aqui no texto palavras que estão separadas. Vamos lá. A gente vai observar aqui. Vamos observar. Vamos observar quais são as palavras aqui que estão separadas. Vamos lá? Aqui nós temos, na primeira linha nós temos gulosa, não tem? Gu, né? Na outra linha, o resto da palavra, losa. Nós temos no final da linha também, todos, to e dos na outra linha. Nós temos aqui, que mais? Deserto. Nós temos deser numa linha e to na outra. Nós temos parreiral. Parrei numa linha, iral na outra. Nós temos mais embaixo palmo. Nós temos pau numa linha e mó na outra. Aqui, ó, gulosa do começo e todos que a gente já tinha falado, tá bom? Então, aqui, ó, a gente está observando que essas palavras, elas não estão juntas, elas estão separadas, não é isso? Elas estão separadas. Aí é que a gente volta para cá, né? Essas que são as palavras que eles pediram para nós observarmos, né? Que estão escritas separadas em 2 linhas. Por que você acha que isso aconteceu nesse texto? Que a gente acabou de sublinhar. Por que você acha que isso aconteceu?
porque as sílabas dessas palavras não couberam na linha, ou porque essas sílabas sempre são escritas separadamente. Quando a gente está escrevendo um texto, a gente sempre escreve essas palavras separadas, ou elas foram separadas aqui nesse texto, porque não deu para escrever na linha toda e aí tiveram que pular para a próxima linha. Qual dessas duas você acha que é a resposta? Pois você vai marcar a resposta aqui, tá bom? Essas palavras aqui, elas só foram separadas, gulosa na outra linha, todos, to numa linha e dos na outra. Essas palavras elas só foram separadas porque acertou quem disse que elas foram separadas, porque as sílabas dessas palavras não couberam na linha. Então você marca essa opção. Mais embaixo, a sílaba é um conjunto de sons emitidos de uma só vez. Leia em voz alta. Rato, raposa, penduradas. Todas as sílabas têm vogal. Campo, cidade, comida, tá? Usamos o hífen, esse tracinho, tá bom? Por que a gente usa esse tracinho? Para separar as sílabas, certo? Percebam que todas as vezes que a gente vai separar a sílaba, a gente coloca esse tracinho, quando a gente vai separar, par, tracinho, rei, tracinho, ra, gu, tracinho, ló, tracinho, zá, sombra, som, tracinho, brá. Por quê? Para poder separar as sílabas. Quais são as possíveis separações da palavra fábula, quando ela não cabe inteira em uma linha? Ou seja, isso vai depender do final da linha, né? Você vai poder colocar fá, né? Tracinho e colocar o bula na outra linha, né? Ou você pode colocar o fá, bu, tracinho lá, não pode? Pois então essas são as duas maneiras de separar, certo? Então se você estivesse escrevendo a palavra fábula e a linha não desce, ou você escreveria fá e colocava bula na outra linha, ou você escreveria fabu e tracinho escreveria o lá na outra linha. Isso vai depender do espaço que você tiver. Então essa aí que é a resposta. Dê pausa no vídeo, pode copiar no seu livro. Continuando, a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Isso aqui é uma revisão, gente, hein? As palavras podem ser classificadas de acordo com o seu número de sílabas. A gente lembra disso, não é? Vamos aprender isso ou relembrar? Então, faça uma pesquisa no dicionário sobre os termos a seguir e registre o significado de cada um. Então, você vai pesquisar, vai pesquisar o que significa mono, o que significa di, o que significa tri e o que significa poli, tá bom? E vai colocar aí, tá bom? O significado de cada uma. Mono significa uma única. Di significa duas, o próprio nome já vem, di, duas. Tri, a própria palavra já diz, vem de três. Três significa três. E poli, mais de três. Então já pode colocar aí. Agora que você já sabe o significado dos três termos, mono, di, tri, significado dos termos, mono, di, tri, poli, relacione as duas colunas. Vamos lá, mono, falei que é só uma, né? Então, com quem a gente vai ligar? Monossílaba. São palavras com 4 sílabas, com uma sílaba, com 3 sílabas ou com 2 sílabas. Mono, acertou quem disse com uma. Dissílaba. Esse di vem de 2, então acertou quem disse que di é de 2 sílabas. Tri vem de 3, então acertou que tri são palavras que têm 3 sílabas. E poli, quando tem mais
de 3, ou seja, 4 para frente, né? 4 ou mais. Então, aqui, ó. Você já liga aí, dá pausa no seu vídeo, já faz uma ligação, tá bom? E aí, a gente vai passar para a página 12, que tem bem aqui o significado, ó. Assim podemos definir que uma palavra monossílaba é uma palavra que tem uma sílaba. Uma palavra dissílaba é uma palavra que tem 2 sílabas. Uma palavra trissílaba é uma palavra que tem 3 sílabas. Uma palavra polissílaba é uma palavra que tem 4 ou mais sílabas. É que já entra todas as palavras que tem 4 ou mais sílabas. 5, 6, 7 e por aí vai. Tá bom? E isso aqui, gente, é só uma revisão, né? Tenho certeza que vocês lembram disso. Monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Igual ou diferente? A versão da fábula Raposa e as Uvas que você leu são iguais ou diferentes? A gente leu a primeira e hoje a gente leu a segunda. Essas versões foram iguais ou foram diferentes? Foram diferentes. Ela conta a mesma história, mas um conta da sua maneira e o outro autor conta da sua maneira, né? E agora, gente, você vai responder a atividade, tá bom? Essa primeira e essa segunda atividade, tá? Então, aqui, ó, você vai responder a questão 1 e a questão 2, baseado nisso que a gente viu agora, nesse assunto, tá? De sílaba, monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Então, toda vez que você olhar para uma palavra e ela só tiver uma sílaba, ela vai ser chamada de monossílaba. Toda vez que você olhar para uma palavra e ela tiver 2 sílabas, ela vai ser chamada de dissílaba. Toda vez que você olhar uma palavra, separar ela e ver que ela tem 3 sílabas, ela é chamada de trissílaba. E todas as vezes que você olhar para uma palavra e ver que ela tem mais de 3 sílabas, 4 ou mais, ela é chamada de polissílaba. Por exemplo, nós temos bem aqui a palavra diferente, não temos? Di é uma sílaba, fé é outra sílaba, rem é outra sílaba e ti é outra sílaba. Então, diferente tem quantas sílabas? 1, 2, 3, 4. 4 sílabas. Então, eu posso classificar a palavra diferente em monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba, já que ela tem 4 sílabas. Isso mesmo! Acertou quem disse polissílaba. Muito bem! Por exemplo, eu tenho a palavra pé. Quantas sílabas você está vendo aqui? Somente uma, não é? Então, palavras que só têm uma sílaba são chamadas de quê? De monossílaba. Então, pé é monossílaba, né? Por exemplo, eu tenho a palavra casa. Eu tenho quantas sílabas em casa? Casa. Eu tenho 1, 2, né? Então, eu tenho 2 sílabas. Se casa tem 2 sílabas, eu posso dizer que casa é uma palavra de sílaba. Por quê? Porque ela tem 2, tá bom? 2 sílabas. Agora, se fosse a palavra inverno, inverno. Se fosse inverno, é uma, ver é outra sílaba e nó é outra. Então, o inverno tem quantas sílabas? 3. Como é que eu posso dizer que é a classificação da palavra inverno? Monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba? Ela tem quantas sílabas? 3, né? Então, trissílaba. Palavras que têm 3 sílabas é chamada de trissílabas. Muito bem. E a polissílaba já deu exemplo. Diferente, 4 sílabas.
Ou seja, palavras que têm 4 ou mais sílabas é chamada de polissílaba, tá bom? Então, vocês vão responder a página 12 e completar aí, tá bom? Completar aqui, ó, a página 11 com essas respostas que a tia já até deu anteriormente e que já tem até aqui, tá bom? Nessa parte aqui de baixo das explicações das palavras. Então, você vai só completar aí, tá bom? Letra A, letra B, letra C e letra D. Tá certo? Então, um beijo, meus amores, e até a próxima aula. Tchau!